Prezados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Yuri Alves Moreira e você está no programa de formação em teologia. Atualmente estamos estudando a disciplina Daniel e Apocalipse, um panorama dos últimos tempos. Essa é a lição de número 6 com o título As 7 Igrejas da Ásia. Como nós temos aprendido, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, escrita pelo apóstolo João quando este estava exilado na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. João vê Jesus glorificado e recebe a ordem do Senhor para escrever uma mensagem às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas mensagens são 7 mensagens do Senhor Jesus às 7 igrejas reais da província romana da Ásia. Mas apesar de serem direcionadas a igrejas históricas reais, elas são mensagens para todas as igrejas, em todos os lugares e em todas as épocas. Um verdadeiro retrato espiritual da igreja em todos os tempos. Muito bem, primeiramente vamos pensar sobre a estrutura destas mensagens. É uma estrutura com propósito. Notem vocês que estas mensagens elas seguem uma ordem. Então nós vemos aqui atributos de Cristo. Então Jesus ele se apresenta, nós temos a identificação de Cristo no início da mensagem às cartas. Nós temos elogio à igreja, nós temos o estado espiritual da igreja, nós temos advertência, censura, sentença e, por fim, a promessa ao vencedor. Então, as cartas seguem esta estrutura. Os capítulos 2 e 3 do Apocalipse compõem a segunda parte da divisão do livro. Conforme nós lemos Apocalipse capítulo 1, versículo 19, diz as coisas que são concernentes à igreja no passado e no presente. Existiam outras igrejas na Ásia, mas estas 7 foram escolhidas por serem representativas do ciclo completo da história da igreja na presente era. Então só na Ásia havia a igreja, além dessas, a igreja de Colossos e Hierápolis, mas não são mencionadas. Esse número 7, como nós dissemos na aula anterior, é um número que significa perfeição ou completude. Então, a razão para escolher somente 7 igrejas, porque, como nós dissemos, elas representam todas as demais, em todos os lugares, em todos os tempos. Essa mensagem às 7 igrejas tem um paralelo com as 7 parábolas do reino em Mateus capítulo 13, que também encerram o curso da história da igreja. Alguns estudiosos, como o pastor Antônio Gilberto, entendem que a mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor estão relacionadas com a história da igreja. Da seguinte maneira: cada igreja representa não apenas uma congregação local, mas um período da história eclesiástica, da era apostólica até os dias finais. Então, Éfeso representa a igreja no século I, Esmirna representa a igreja do ano 100 ao 312 depois de Cristo, a igreja perseguida. A igreja de Pérgamo representa os anos 313 a 600 da história da igreja. Tiatira, 600 a 1517. Sardes, 1518 a 1750. Filadélfia, de 1751 até hoje. E Laodiceia, os dias finais. A primeira igreja que nós vamos estudar é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é conhecida como a igreja do amor decadente. O nome Éfeso significa desejável. Notem vocês que podemos trazer informações no tocante à cidade de Éfeso, né? A cidade de Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor. Era a capital daquela província. Era uma cidade
com cerca de 300 mil habitantes. Alguns falam 500 mil habitantes. Era uma cidade muito grande para a sua época. Com respeito à religiosidade, nós sabemos que na cidade de Éfeso havia o templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, também chamada de Artemis pelos gregos. No tocante à igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo. Percebam vocês que na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo passa rapidamente por Éfeso, mas é na terceira viagem missionária que ele vai se estabelecer. Durante 3 anos, ele prega o evangelho, ele ensina aquela igreja, ele ensina todo o conselho de Deus. Além de Paulo, nós podemos ver que outros importantes obreiros passaram por aquela cidade. É o caso de Timóteo e também do apóstolo João. Quando Jesus envia, por intermédio de João, a mensagem àquela igreja, Jesus faz muitos elogios à igreja, porque aquela igreja era uma igreja trabalhadora, laboriosa, era uma igreja perseverante, intolerante ao mal, era uma igreja doutrinariamente ortodoxa. Mas havia um problema naquela igreja, e o problema foi justamente que ela abandonou o primeiro amor. Então a igreja de Éfeso foi marcada justamente pelo amor decadente. Uma igreja fiel, trabalhadora, ortodoxa, mas perdeu o primeiro amor. Bom, o que significa perder o primeiro amor? Quais são as características? Podemos citar algumas, tais como aqueles que servem a Deus só exteriormente. Os que não sentem temor ao pecar em coisas consideradas insignificantes. Os que nada sentem em ausentar-se dos cultos. Os que voltam para a convivência dos antigos companheiros de quando ainda eram descrentes. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Os que não oram em secreto e descuidam-se do culto doméstico. Os que não se esforçam para levar o próximo a Cristo. Os que não se sacrificam em prol da causa de Cristo. Todos esses são os que têm perdido o primeiro amor. E a mensagem de Cristo para esses é só uma. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Essa é a mensagem do Senhor à igreja de Éfeso e, por extensão, a todos nós. Nós não podemos, de forma nenhuma, servir a Deus sem esse amor em nosso coração. O amor, como aqui é descrito, o primeiro amor é fundamental, é uma das marcas do verdadeiro cristão. Eu lembro da história de uma mulher que foi vista chorando na igreja. Ela chorava copiosamente. E um jovem aproximou-se dela e disse: senhora, por que você está chorando? Então ela disse: faz muito tempo que alguém não diz que me ama. Então aquele jovem, ele abaixou a cabeça e ele começou a chorar também. De tal maneira que a mulher parou, observou ele e disse: e você, jovem, por que está chorando? Então ele disse: também faz muito tempo que alguém não diz que me ama. Ela disse: impossível, você é um jovem bonito, bem vestido, educado. Qual é o seu nome? Então ele disse: o meu nome é Jesus. E aquela mensagem alcançou o coração daquela mulher. O meu nome é Jesus. Então isso deve impactar o nosso coração. Resumidamente, quais elogios Jesus faz para a igreja de Éfeso? Era uma igreja trabalhadora e perseverante, combatia os falsos mestres e não tolerava homens maus. Qual repreensão? Havia abandonado o primeiro amor, conservava a ortodoxia, mas perdera o fervor e a paixão por Cristo.
Exortação: lembrar-se de onde caiu, arrepender-se, voltar às primeiras obras. E a promessa: comer da árvore da vida no paraíso de Deus. Qual lição principal nós podemos extrair desta carta? Uma igreja pode ser correta doutrinariamente e ainda assim estar espiritualmente fria. Essa é uma grande lição para os nossos dias. Não basta ortodoxia. É preciso fervor espiritual, é preciso estarmos no primeiro amor. A segunda igreja a qual Jesus envia uma mensagem é a igreja de Esmirna. Esmirna, a moderna Izmir, competia com Éfeso na área comercial e cultural e na influência romana. Esta cidade localizava-se na costa ao norte de Éfeso. Nela havia um templo a Tiberias, onde se cultuava a Roma dos Césares, pelo menos no ano 195 a.C. A igreja de Esmirna não é mencionada em outras passagens do Novo Testamento. Consequentemente, não sabemos quem fundou essa comunidade cristã. Paulo esteve próximo dessa cidade, mas não sabemos se ele a visitou. A igreja recebeu louvor irrestrito de Jesus. Então você percebe que não há nenhuma repreensão de Jesus à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela só recebe elogios. Aliás, Esmirna quer dizer amargura. É o símbolo da mirra e da morte e ela representa os cristãos perseguidos durante os anos 100 a 312 antes, ou melhor, depois de Cristo. A uma igreja perseguida, Jesus aparece como aquele que foi morto e reviveu, como o primeiro e último. É dessa forma que ele se apresenta a esta igreja, uma igreja que estava passando por grandes perseguições. A mensagem que Jesus deixa para essa igreja é: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Resumidamente aqui, quais são os elogios que Jesus faz a essa igreja? Fidelidade em meio ao sofrimento, perseverança na perseguição e pobreza. Era a igreja mais pobre da Ásia, mas é interessante que Jesus fala: tu és rico. Nós vamos ver o contraste com a igreja de Laodiceia, que era a igreja mais rica da Ásia, mas Jesus disse: tu és pobre. Então o diagnóstico de Jesus é diferente do diagnóstico dos homens. Como nós dissemos, essa igreja não recebe nenhuma repreensão de Jesus. A exortação: não temer as tribulações futuras, ser fiel até a morte. Aqui nessa carta, a mensagem à igreja de Esmirna, o texto diz que eles teriam uma tribulação de 10 dias, e alguns associam as 10 grandes perseguições que a igreja viveu nos 3 primeiros séculos, combinando com a última perseguição, que foi a pior, encabeçada por Diocleciano, um imperador muito cruel. A promessa a essa igreja: receber a coroa da vida e não sofrer o dano da segunda morte. Você sabe que a Bíblia faz menção a 3 mortes. Morte na Bíblia quer dizer separação. Existe a morte física, que é a separação do corpo, da parte material, da parte espiritual, que é a alma e o espírito. Existe a morte espiritual, que é a separação de Deus. E existe a morte eterna, que é a segunda morte, conforme o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículos 6 e 14. Ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. A lição principal: a riqueza espiritual vale mais que a prosperidade material. A terceira igreja que nós mencionamos aqui é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo é a igreja mundana. Pérgamo quer dizer casamento. Portanto, é a igreja casada com o mundo. É a igreja mundana. Sobre a cidade de Pérgamo, podemos dizer
que distava 24 quilômetros da costa do Mar Egeu, perto do rio Caicos. Essa cidade era o centro mais importante do culto ao imperador, por causa do grande templo dedicado a Roma e a Augusto, que havia erigido ali em 29 depois de Cristo. Também havia templos dedicados a Zeus, Atenas, Dionísio e Esculápio. Talvez seja por isso que Jesus disse que naquela cidade havia o trono de Satanás. Talvez uma referência a esses templos dedicados aos ídolos. Jesus faz elogios a esta igreja, falando a respeito das suas obras e da sua perseverança, apesar das dificuldades. E ainda havia aqueles que retiveram o nome de Cristo e não negaram a fé. Jesus faz menção a Antipas, sua fiel testemunha que foi morto entre eles, onde habita Satanás. O termo Antipas, ou o nome Antipas, quer dizer contra todos. Não sabemos exatamente quem era esse homem, mas de fato ele era um ilustre desconhecido. Conta-se que ele foi morto sendo lançado em um touro incandescente. Então, um touro de metal que foi esquentado com fogo, e dessa forma tão cruel morreu Antipas. Tombou na terra como um mártir, mas adentrou no céu como um príncipe. Jesus diz que tem algumas poucas coisas contra aquela igreja. E uma das coisas que Jesus tem contra aquela igreja é que eles seguiam a doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? Se você quiser conhecer a fundo a história de Balaão, é necessário ler o livro de Números. Números capítulo 22 ao 24. Balaão foi um profeta contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão, sendo repreendido por Deus, ele não amaldiçoou o povo, pelo contrário, ele abençoa. Deus converte a maldição em bênção. Só que tem uma coisa, ele não conseguiu amaldiçoar o povo, sendo estimulado por dinheiro. Mas ele ensinou o caminho da queda. E o caminho da queda ao qual ele ensinou foi justamente a imoralidade sexual e a idolatria. São duas coisas que até hoje impedem o avanço do povo de Deus. Por causa disso, houve uma praga tão grande no meio do povo que cerca de 24 mil israelitas foram mortos. Portanto, isso serve de grande lição para nós. Jesus então traz uma mensagem de arrependimento. Arrependa-se. Quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Se eles não se arrependessem, eles iriam sofrer o juízo de Deus. Resumidamente, quais são os elogios de Pérgamo? Permanecia firme na fé, não negou Cristo, mesmo em meio ao ambiente hostil. Repreensão. Tolerava falsos ensinos. Permitia práticas de idolatria e imoralidade. A exortação, arrepender-se imediatamente. A promessa, receber o maná escondido. Isso aqui é muito interessante, né? Quando a gente pensa na história do maná no Antigo Testamento, que era o pão que veio do céu para alimentar o povo durante o período do deserto. Mas muito mais quando nós lemos o Novo Testamento e vemos que Jesus é o verdadeiro pão do céu. E Jesus é o pão vivo que desceu do céu e que nos dá vida não só física, mas muito mais vida espiritual. Receber uma pedra branca com um novo nome. Havia um costume na antiguidade de juiz dar uma pedrinha branca para quem foi absolvido e uma preta para quem foi condenado. Através desta ilustração, nós vemos a graça de Deus manifesta na igreja de Pérgamo.
A lição principal que extraímos desta igreja: a igreja não deve fazer concessões ao pecado, nem adaptar a verdade para agradar a cultura. A quarta igreja é a igreja de Tiatira. Tiatira significa quem sacrifica sempre. Foi chamada de igreja tolerante ou corrupta. Sobre a cidade de Tiatira, podemos dizer: Tiatira distava 64 quilômetros de Pérgamo, perto da margem sul do rio Lico, em frente do território da Mícia. Embora essa cidade não tivesse um santuário sequer de culto ao imperador romano, possuía outros templos. Suas corporações comerciais eram muito influentes. Tiatira produzia uma tintura de púrpura de preço elevado, que tinha grande procura por parte dos manufaturadores de tecidos da época. Lídia era uma vendedora de púrpura, e o fato de ela ser oriunda de Tiatira sugere que havia uma comunidade judaica nessa cidade, conforme Atos, capítulo 16 e versículo 14. Então vejam vocês, Tiatira, ela recebe elogios do Senhor sobre o seu amor, sua fé, seu serviço, perseverança, crescimento nas obras, mas ela recebe também repreensões. Ela tolerava que uma mulher chamada Jezabel, que é símbolo de falsa profecia e corrupção moral, ensinasse o povo. E o que ela ensinava? Imoralidade e idolatria. Então Jesus traz uma mensagem de juízo para aquela igreja, para que ela pudesse se arrepender e permanecer firme até a volta de Cristo. Qual a promessa que essa igreja recebe? Autoridade sobre as nações. Receber a estrela da manhã. A lição principal: o crescimento ministerial não compensa a tolerância ao pecado. Mais uma vez aqui nós vemos uma exortação à santidade, ao arrependimento. Quinta igreja, a igreja de Sardes. A igreja de Sardes é conhecida como a igreja morta. Sardes, localizada a 48 quilômetros ao sudeste de Tiatira, era uma fervilhante metrópole comercial e industrial. Embora tivesse sido muito mais proeminente no passado, era famosa no primeiro século por sua indústria de lã. 5 estradas romanas serviam a cidade. Sardes não obteve a aprovação para construir o santuário devotado a Tibério, mas tinha outros templos, onde o mais importante deles era o de Cibele. A cidade de Sardes, embora localizada em uma colina quase inexpugnável, fora capturada pelo menos em 2 ocasiões, em 546 e 248, ou melhor, em 218 a.C. Devido à falta de vigilância, alguns estudiosos das Escrituras pensam que esta reputação histórica consistiu em uma espécie de contexto para a advertência de Cristo sobre a vigilância. Olha como que a história nos ajuda a compreender a palavra de Deus, lançando luz nesse sentido. Não só aqui a igreja de Sardes, mas as outras cartas também. Notem vocês que a igreja morta, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Por quê? Isso é uma referência ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o vivificador. O trabalho do Espírito é justamente trazer vida. Nós vemos isso no relato do Gênesis, capítulo 1, versículo 2, quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Ele é o vivificador. No novo nascimento nós podemos ver isso também, como ele produz a regeneração e nos dá vida. Em Atos 2, no início histórico da igreja cristã, nós vemos que é o Espírito Santo quem inaugurou. Quando ele desceu, nós vemos o surgimento na história da igreja. Isso é extraordinário. Jesus então faz elogios a essa igreja.
poucos fiéis permaneciam puros. A repreensão tinha fama de viva, mas estava morta espiritualmente. Era aparência sem realidade. Isso me faz lembrar da história de um pastor que estava muito triste com a situação da igreja. E ele decidiu anunciar aos irmãos que no próximo domingo ele faria o funeral da igreja. E todos ficaram pasmados com aquela situação, com aquela notícia. E os irmãos foram, até que não estava indo, foi no culto, e muitas outras pessoas, de modo que a igreja estava lotada, abarrotada de gente, como alguns dizem. E o pastor disse: meus irmãos, estamos aqui para uma celebração muito solene, vamos fazer o enterro da igreja. Mas antes de eu seguir com a cerimônia, eu quero que você venha se despedir do defunto. E na frente do púlpito havia um caixão. E os irmãos deveriam ir lá e se despedir do defunto. E qual não foi a surpresa dos irmãos de quando eles vinham à frente olhar para o caixão, para dentro dele, eles saíam chorando. À medida que eles se aproximavam e olhavam para dentro, eles saíam chorando. Sabe o que havia dentro do caixão? Isso mesmo, um espelho. Era um espelho que estava lá dentro. E eles conseguiam ver o seu rosto. E essa mensagem foi poderosamente usada para alcançar o coração daquelas pessoas. Jesus então exorta essa igreja: vigiar, fortalecer o que restava e arrepender-se. Você percebe a recorrência da mensagem ao arrependimento? Às vezes a gente pensa que o arrependimento é só para o pecador, aquele que nunca conheceu Jesus, que precisa se converter. Mas nós cristãos também precisamos viver em arrependimento. Eu gosto muito do que disse certo pregador: se aquele que não é salvo tem como estilo de vida o pecado, aquele que é salvo tem por estilo de vida o arrependimento. A promessa: vestes brancas, nome preservado no livro da vida e o reconhecimento diante do Pai. A lição principal que essa igreja nos traz é justamente que a reputação espiritual, ela não substitui uma vida espiritual genuína. Filadélfia, a igreja avivada. Filadélfia significa amor fraternal. É a igreja avivada e missionária. Sobre a cidade, Filadélfia não era antiga como as outras cidades da Ásia, pois fora construída por Átalo II, no segundo século a.C. Distava 45 quilômetros a sudeste de Sardes, na província da Lídia. A cidade ficava sobre um planalto perto de rico solo vulcânico, que propiciava uma agricultura abundante. Filadélfia tornou-se uma cidade rica, comercialmente, devido às uvas que eram cultivadas na região. Então notem vocês, Jesus faz elogios a esta igreja. Guardou a palavra, não negou o nome de Cristo e perseverou mesmo tendo pouca força. Mas não há nenhuma repreensão a essa igreja. Então perceba, tanto a Esmirna como Filadélfia não recebem nenhuma repreensão de Jesus. Qual é a exortação? Continuar firme. E a promessa? Proteção na hora da provação. Tornar-se coluna no templo de Deus e receber o nome de Deus e da nova Jerusalém. É justamente nesta igreja, a mensagem a esta igreja, que Jesus diz que abre uma porta. A porta que Jesus abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre. Ele possui a chave de Davi. Olha que interessante. Esta igreja, como alguns entendem, representa o período de 1751 aos dias atuais. Principalmente os séculos 18, 19 e 20, onde nós vemos um intenso esforço pela obra missionária, iniciado por
William Carey, ou como também é conhecido Guilherme Carey, que foi o pai das missões modernas. Ele foi missionário na Índia. É muito interessante a história desse e tantos outros missionários, como Adoniram Judson, Hudson Taylor, Jonathan Goldford, David Livingstone, John Patton, homens que deram sua vida pela causa de Cristo. Henrique Martin, né? Como se esquecer dele. Lição principal: a fidelidade é mais importante que a força ou o tamanho da igreja. O versículo 10, que refere-se a guardar da hora da tentação, tem sido usado muitas vezes para base da doutrina ou da argumentação pré-tribulacionista, que afirma que a igreja não passará pela grande tribulação. Então ele nos livra da hora da tentação que há de vir ao mundo. Por fim, meus irmãos, a igreja de Laodiceia. Laodiceia significa direitos do povo. E a igreja morna. Sobre a cidade, podemos dizer: Laodiceia situava-se no vale do Rio Lico, próximo de Colossos, a 16 quilômetros em direção ao norte. 3 estradas romanas passavam por essa cidade e faziam dela um centro comercial importante. Mas a criação de ovelhas na região circunvizinha também era promissora, visto que a lã negra tinha grande procura. Essa produção gerou uma indústria florescente de roupas, tapetes, etc. E sustentava uma considerável comunidade de artífices. Os historiadores da época fizeram numerosos comentários acerca da riqueza de Laodiceia. Por exemplo, ela recusou a ajuda financeira do imperador e usou seus próprios recursos para sua reconstrução depois do desastroso terremoto do ano 60 depois de Cristo. Então notem vocês que essa igreja não recebe nenhum elogio de Jesus, diferente das demais. Nenhum elogio de Jesus. Talvez a igreja que tivesse uma melhor opinião sobre si, mas não teve nenhum elogio de Jesus, somente repreensão. Ela dizia: de nada tenho falta e estou enriquecida. Era uma igreja autossuficiente. Mas Jesus disse que eles eram miseráveis, pobres, cegos, nus, usa até uma expressão forte, desgraçado, eles estavam desprovidos da graça de Deus. De fato, eles precisavam se arrepender. Era a igreja morna. Jesus disse que eles não eram quentes nem frios, mas mornos. Essa situação espiritual da igreja. Mas eu acho interessante notar que havia um paralelo com essa fala de Jesus na geografia daquela cidade. Porque havia 2 cidades em torno de Laodiceia, Colossos e Hierápolis. As 3 ficavam no vale do rio Lico. E notem vocês que numa das cidades havia águas quentes, águas termais, e outra águas frias. Tanto a água quente como a água fria eram muito procuradas pelas pessoas, até com aspectos medicinais. Mas quando elas chegavam em Laodiceia, elas se misturavam e elas ficavam mornas. E Jesus, utilizando desse recurso, ele trata da vida espiritual daquela igreja. Era uma igreja morna espiritualmente. Ou seja, faltava-lhes o fervor. Sentia-se rica e autossuficiente. Na verdade, era pobre, cega e nua diante de Deus. Exortação: arrepender-se, buscar a verdadeira riqueza espiritual. Jesus disse: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez,
e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Vejam que Jesus também exorta a que eles abram a porta. Então veja a razão da miséria daquela igreja. Jesus estava do lado de fora e ele dizia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quantas vezes nós usamos esse texto como meio evangelístico, mas Jesus está falando primeiramente à igreja. A igreja. Isso me faz lembrar de uma história de um concurso de pintura. Houve um concurso de pintura em que os pintores disputavam quem fazia o quadro mais belo. E determinado pintor ganhou ao representar uma bela casa. Mas depois do prêmio, alguém veio censurá-lo dizendo: eu achei uma incoerência, um erro aqui na sua obra. E o pintor disse: qual? Aqui está uma porta, visivelmente uma porta, mas ela não tem maçaneta. E aí o pintor respondeu claramente: não, meu amigo, não há erro aqui. É que a porta dessa casa tem a maçaneta do lado de dentro. E essa é uma excelente ilustração do nosso coração. A porta do nosso coração tem a maçaneta do lado de dentro. De modo que, se nós quisermos, podemos abrir. E devemos abri-la para o Senhor entrar. Porque quando o Senhor vem, Ele muda tudo. As mobílias, os móveis, os quartos, os cômodos que não o agradam são removidos. E Ele passa a habitar no nosso interior. Então, qual que é o remédio para a indiferença, para a frieza, para a mornidão espiritual? É a intimidade com Cristo. É uma vida de oração. É uma vida de comunhão com o Senhor. É uma vida devocional em dia. Qual é a promessa? Assentar-se com Cristo em seu trono. Alguns consideram essa a maior promessa. A maior promessa para a igreja mais reprovada. Lição principal. A autossuficiência espiritual é um dos maiores perigos para a igreja. Aqui nós vemos um quadro comparativo. Aqui nós temos o nome da igreja, a época que ela se representa, o significado, o caráter e o elogio ou situação espiritual. Então notem vocês. Éfeso representa a igreja do primeiro século, significa desejável. Seu caráter, amor decadente. Elogio, labor, perseverança, resignificação pelo nome de Jesus. Esmirna, 100 a 312 depois de Cristo, significa amargura, caráter, a igreja perseguida. Elogio é rico, fiel no sofrimento. Pérgamo, 313 a 600 depois de Cristo, significa casamento. Caráter, a igreja mundana. Elogio, conservou o nome de Cristo e não negou a fé. Tiatira, 600 a 1517 depois de Cristo, significa que sacrifica. Caráter profano e o elogio, amor, fé, serviço, últimas obras mais que as primeiras. Sardes, 1518 a 1750, significa remanescente. Caráter, a igreja morta. E o elogio, obras não perfeitas diante de Deus. Então essa foi a situação da igreja. Filadélfia, 1751 até os nossos dias. Significa amor fraternal. Caráter avivada. E o elogio guardou a palavra, porta aberta diante dela. Laodiceia, 1751 até os nossos dias. Significa direitos do povo. Era a igreja morna e a situação da igreja era autossuficiente. Morna, Cristo bate a porta. A mensagem final a essa igreja é
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como nós já dissemos, por extensão, a todos nós. As 7 igrejas da Ásia representam as igrejas locais de todos os lugares e épocas, desde a fundação da igreja até hoje. Cada mensagem continua viva e aplicável. O autoexame: qual dessas igrejas melhor descreve o estado espiritual da sua congregação? E o seu? Isso aqui é uma resposta pessoal. A aplicação: Cristo conhece nossas obras, nosso coração e nossas circunstâncias. Ele chama pelo nome as suas ovelhas. E a promessa: a vitória está ao alcance de todo crente, mesmo o mais distante, ao que vencer. É um convite universal à perseverança. Por fim, meus irmãos, algumas lições que podemos extrair para finalizarmos. Jesus conhece sua igreja. Você notou que a expressão "conheça as tuas obras" ela ocorre regularmente nessas cartas? Isto mostra que nada está oculto aos olhos do Senhor. Chamada ao arrependimento. Cristo não apenas aponta erros, ele oferece oportunidade de restauração. Perseverança em meio às lutas. As igrejas perseguidas são encorajadas a permanecer fiéis até o fim. Pureza doutrinária e moral. A verdade deve ser preservada sem compromissos com o pecado. E recompensa aos vencedores. Cada carta termina com uma promessa especial para aqueles que permanecem fiéis. Amém, meus irmãos? Espero que você tenha sido edificado e abençoado. Que Deus abençoe sua vida sempre. Não esqueça de orar por nós. Somos muito necessitados da sua oração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.